Olá, meu nome é Camila Buzelin, sou cenógrafa e diretora de arte, fundadora do Cenografia Sensível. No Cenografia Sensível, a gente trabalha basicamente no setor musical e é disso que vamos falar. Na aula de hoje, a gente vai falar de cenografia para lives. Na primeira aula, a gente falou um pouco de cenografia em todos os seus aspectos. Depois, assiste lá e me conta se gostou. Como nossas aulas são sobre cenografia, nada mais justo do que a gente começar falando sobre a nossa cenografia. Na primeira aula, a gente estava na cozinha e eu utilizei alguns elementos que estão aqui. E hoje a gente está na sala da minha casa. E esses elementos, eles servem como uma continuação lá daquela primeira aula, meio que para eu registrar a minha marca aqui, é meu visual, e isso é muito importante para a gente puxar um gancho que é legal, que é como você vai criar a sua identidade como artista. Quais elementos traduzem o seu som ou a imagem que você quer passar para o seu público? Mas isso a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Mas eu gostaria de falar mais uma coisa. Aqui vocês não estão vendo, mas além dessas lâmpadas tubulares que estão me iluminando, tem aqui a luz da minha sala e tem mais uma luz amarela. Porque como essa luz aqui ela é muito branca, às vezes ela deixa o aspecto da pele um pouco frio demais. E aí a luz amarela vem neutralizando isso. E agora a gente vai começar a falar sobre live. Live nos acompanha já há muito tempo, né? Mas agora, com o distanciamento social, ela vem trazendo uma forma dos artistas estarem junto do público, né? Então, assim, se a gente pensar que é uma ferramenta que é pouco explorada ainda, e isso é muito interessante porque a gente pode criar diversas formas. Aqui não existe nem certo nem errado. Então, o mais legal é isso, que você pode experimentar. E falando um pouco mais sobre live, as plataformas que são mais utilizadas para esses pequenos shows, né, dos artistas que estão em casa é o Facebook, o Instagram e o YouTube. E cada um tem a sua característica. Por exemplo, o Facebook e o YouTube, você pode fazer ele no modo paisagem, né, que é na horizontal. Então caberiam mais elementos para você trabalhar. Às vezes, se você tiver em casa com mais algum músico, né, que vai tocar, fica melhor de preencher esse espaço, né? Agora, se você estiver fazendo live no Instagram, a gente recomenda que o modo seja na vertical, o modo retrato. E por isso caberia uma, no máximo duas pessoas. A gente recomenda ser na vertical porque quando começam os comentários, começam a surgir na tela, eles não vêm daqui, sabe? Eles vêm de cima. E dá leitura para você ver o que seu público está falando, o que eles estão comentando. E isso é muito interessante. Além do mais, poucas pessoas quando assistem lives no Instagram colocam o celular na horizontal. Por isso a gente recomenda, faça na vertical. E se a gente for pensar, tem muito tempo que a gente não tem uma ferramenta nova para a gente explorar muito, né? Então, eu me sinto muito animada para falar disso. Eu pesquisando sobre lives, eu tive uma recordação assim de um conceito muito bacana que eu acho que é interessante da gente pontuar aqui, que é das artes visuais. Para quem não sabe, eu sou artista visual, tenho mestrado em arte participativa e ela contribui muito para a cenografia. E o site específico, traduzindo, é sítio específico, que seria aquele lugar específico. É uma área da escultura. E olha só, vamos pensar primeiro na escultura. Antes, a escultura era uma coisa que poderia ser transportada para qualquer lugar, né? E o site específico, ele pensa uma escultura, digamos assim, uma instalação para um lugar específico. Por exemplo, você vai fazer numa janela, você escolhe uma janela. Aí você pensa o conceito, o que seria uma janela e o que você poderia naquele lugar ali fazer. Sei lá, digamos assim, em vez de ser vidro, seria espelho e brincar com isso, sabe? Então eu acho que o site específico é um lugar muito interessante da gente pensar. E a gente pensando até na questão da casa, de onde a gente vai escolher os ângulos, o que aquilo ali traz de significante, né, de conceito.
Então eu acho que é um lugar muito legal da gente pensar. Quem quiser pesquisar mais, tem uns trabalhos muito legais. Outro assunto que eu queria puxar aqui é sobre o Sofar Sounds. Sofar Sounds é um projeto que acontece no mundo todo. São shows intimistas em que as pessoas se inscrevem e elas não sabem quem vai tocar e nem onde vai ser os shows. São shows normalmente assim pequenos e que traz ali uma questão do público com o artista de muita proximidade. E aqui em Belo Horizonte a gente tem o Sofar Sounds e eu fiz a cenografia para eles durante um ano inteiro. Era uma apresentação todo mês e as pessoas iam sem saber quem ia tocar e onde que seria o show, porque os shows eles aconteciam em lugares inusitados, por exemplo, numa casa de alguém que nunca aconteceu um show ou num espaço assim que nunca ninguém imaginou que aconteceria ali uma apresentação musical. E aí eu fazia a cenografia pensando muito nessa questão do site específico. Então eu pensava ali naquele lugar onde que eu poderia trazer elementos cenográficos e brincando com o espaço ali já existente. Então, olha, quem depois tiver interesse, pesquisa aí, Sofar Sounds. Agora vamos começar a falar para os artistas da música, mas você pode aplicar para qualquer função, qualquer área, porque eu acho que caberia. Porque aqui a gente vai começar a questionar quem é seu público, para quem que você está fazendo essa live. Eu acho que esse questionamento é muito importante. E nem só para a live, eu acho que você pode expandir isso para a sua vida e para a sua carreira. Olha, pensa comigo aqui, se você faz uma música mais pop e sua live ela é mais acinzentada, com pouca iluminação, será mesmo que essa imagem está traduzindo o seu som? Quando a gente fala em experiência estética, a junção disso, né, quando cria-se todos os elementos estéticos presentes ali no seu show ou na sua live, você cria uma forma mais explosiva de sensações. É disso que eu tô querendo falar. Porque aí você consegue chegar no seu público de forma verdadeira e ele consegue ter compreensão do todo. Porque às vezes ele nem consegue compreender que aquela imagem não tá casando com o som. Ele só entende que tem alguma coisa ali que não tá legal. Primeiramente, se é que você já não fez isso, é importante você pegar o som que você faz e destrinchar ele ali. Quais são as referências que ele remete, qual é a imagem que você visualiza, e vale a pena você pedir a opinião de outras pessoas, porque às vezes quando a gente produz arte, a gente fica muito imerso naquele local e não consegue ter uma visualização do todo. Então, manda seu som para uns amigos, pergunta que imagem que traz aquilo ali para eles. Eu acho que pode ser um ponto de referência muito legal. Porque olha só, a partir desse som destrinchado ali, que você vai trazendo imagens e referências, você vai construindo a sua imagem. E foi aquilo que eu falei, quando a imagem casa com o som, fica perfeito. E mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui, quando você faz um repertório para o show, você pensa ali vários momentos, né? A apresentação, a ordem das músicas, a hora que você vai interagir com o seu público que está ali presente. E na live é legal de acontecer da mesma forma, né? Então ali você começa a sua live, você espera aquele momento das pessoas irem entrando. Nesse momento você não sei se é bom ficar em silêncio não, viu? Você acha que você pode começar a interagir ali com quem já chegou, puxar uma conversa, fazer uma coisa mais espontânea da sua forma. Não fica forçado não, seja natural. E aí quando tiver um público ali que você acha que tá legal, você começa. E aí, durante as músicas, é legal de você falar rapidamente quem são os autores, tem algum compositor que fez junto com você, né? E separa um momento da live para você ler os comentários e conversar ali com as pessoas, coisa rápida, porque é legal essa interação. Você tá ali com o público, você pode não estar vendo eles, mas eles estão ali te vendo. Antes de você apertar o REC, ou valendo, ou play, ou não sei como é que se chama, o importante é você pensar nisso tudo antes, no enquadramento, se a luz tá legal, se sua roupa tá combinando. E agora a gente vai começar a trazer esses elementos aqui para você pensar.
Agora, não tem certo nem errado. Eu vou começar a falar algumas coisas para você só perceber e, se você tiver interesse, alterar ali a sua forma de conduzir o seu processo. Agora vamos falar de possibilidade de cenografia. A gente vai falar com o que você tem em casa. E olha, sinta-se à vontade de experimentar sem medo de errar. Vamos lá? O primeiro é figurino versus fundo. O figurino ali é a roupa que você está, né? A Ivete Sangalo, por exemplo, ela fez uma live que ela estava de pijama. A Duda Beat fez uma live que ela estava de roupão. Então é interessante a gente brincar com esses elementos do figurino e as suas possibilidades. Aqui do lado você consegue ver que a gente está fazendo uma experimentação ali para você visualizar isso de forma clara. Olha, perceba só, o fundo da parede, ele tem bastante informação, não tem? Agora, se eu coloco o figurino ali do músico todo estampado também, não fica esquisito? Não fica parecendo assim, que você não sabe ali onde você presta atenção, né? Não dá uma coisa ruim? Então, agora olha só quando ele vem com um detalhe na camisa toda de uma cor só, que combina com o fundo, mas que não briga com ele. Não fica muito melhor? Então, é disso que eu tô falando. É perceber esses pequenos detalhes que nem são tão pequenos assim, são bem interessantes da gente prestar atenção. Aí também, se você pode experimentar, se sua parede for lisa, você pode usar no seu figurino. Ele pode ter estampa, ele pode ter vários acessórios. Então, é pensar nisso sim. Agora também, como eu disse, não existe regra. Se você tiver um fundo e quiser ver em todo extravagante também, é só você ornar ali para não ficar uns elementos que não se interagem. Combinado? Agora vamos pensar em luzes. Quais luzes que você tem na sua casa, além da dos cômodos? Você tem, por acaso, umas luzinhas de Natal? Quem sabe fazer um arranjo com elas, ou colocá-las em algum lugar, ou dentro de uma garrafa, ou dentro de um pote, ou saindo, ou perto do pedestal, ou em você. E se você tiver também abajur? Pode ficar interessante também. Pega todos os abajures da sua casa, traz ali e faz uma configuração. E se você tiver gambiarras também, gambiarras é esse varalzinho cheio de luzinha, sabe? Então, fica lindo também, dá um astral super legal. Apesar de ser muito usado, você pode pensar uma forma mais interessante de utilizá-la. A iluminação é um aspecto muito importante para as lives também, porque se você não está iluminado, ninguém ali vai perceber onde você está, não vai te visualizar, e às vezes a conexão pode estar fraca e a imagem vai ficar muito ruim. Então preste atenção aonde você está posicionado e qual iluminação é melhor para a sua live. E se você tiver, por exemplo, um projetor, que tal fazer uma projeção em você com o fundo? Pode dar um aspecto muito interessante também. Agora, essa dica é para os mais ousados, mas preste atenção para ver se tem a ver com o seu som. Que tal você pegar elementos da sua casa e criar uma configuração inusitada? Meio assim, meio surrealista, ou então meio Duchamp. Você sabe quem foi Marcel Duchamp? Depois pesquisa, é super legal o trabalho dele. Foi uma referência muito importante para a arte contemporânea. Tem ideia? Então, olha que legal. Imagina se você pega uma cadeira e põe em cima do sofá e põe um ventilador em cima da cadeira. Imagina seu público entrando ali na live. Ué, gente, o que está acontecendo? Que imagem interessante. Se você fizer isso, me marca lá que eu tô super curiosa para ver isso. Agora, uma outra dica é um lençol talvez que você tenha estampadinho e que você queira fazer um fundo. Olha como é que fica interessante. Não fica? Você pega o lençol e prende em algum lugar, assim, meio gambiarra mesmo, só que essa gambiarra ninguém vai ficar vendo. Ela vai ver mais o recorte ali da sua live com essa estampinha e você ali na frente dele. Acho que fica legal também. Outra possibilidade, fazendo uma referência aqui ao Arnaldo Antunes, que fez um ao vivo lá em casa. Não
foi aqui em casa não, foi na casa dele. Em 2010, foi um ao vivo que ele fez na casa dele, como a gente disse, e ele pegou todas as roupas e utilizou como cenografia. As roupas ficavam penduradas, ele utilizou uma gambiarra também de luzinha. Nossa, ficou muito legal. Até porque, né, ele estava na casa dele. E pensando na casa dele, nada melhor do que trazer ali as curiosidades, né, dos elementos. Então, fique à vontade de experimentar trazendo os elementos que são únicos da sua casa. Outra dica, pegue todas as plantas da sua casa. Vocês estão vendo que eu peguei todas? Não, não são todas. Eu gosto muito de planta. Se você gosta muito de planta também, nada melhor do que pegar ali todas as plantas, e se tiver uma luz, acho que fica super legal também. Vale experimentar. Outra dica é, se você tiver uma estante, que tal você fazer uma curadoria de signos ali para montar essa estante? Pode ser um livro de alguém que tem a ver com o seu som, ou uma foto, ou alguma coisa que traga ali algum significado, sabe? Porque eu acho que é muito legal a gente pensar esses elementos que estão em cena, porque cada detalhe ali traz um significado. Outra dica é experimente os lugares da sua casa, os ângulos, as frestas, os lugares que você nunca pensou. Será que dá para fazer uma live, sei lá, deitado no chão? Não sei. Ou no banheiro? Tem uma artista em Belo Horizonte que a gente adora, que chama Brisa Marques. E antes da pandemia, ela fez uma série de lives super legais que ela cantava no chuveiro. E ela sempre convidava alguém para cantar com ela. Imagina se você faz uma referência a Brisa Marques e vai cantar no chuveiro. Imagina um shampoo ali que você cria um rótulo. Tá vendo? A gente pode fazer muitas coisas que tragam ali um significado e que o público tem interesse na imagem, em querer decifrar aquilo ali. Com a pandemia, o setor cultural teve um impacto muito grande. E as lives foi um jeito assim que os artistas encontraram de estar com seu público e ter um certo rendimento. Então, se você puder contribuir com cada artista que você assiste a live, seria incrível. É uma forma de você ajudá-los. Mas se você não puder ajudar com nenhum valor financeiro, curta, escute o som dele, compartilhe. Nada mais justo do que a gente fazer a nossa parte, não é? A gente sempre está escutando música, a gente sempre está vendo um filme, a gente sempre está lendo um livro, e eles são importantíssimos para a nossa cultura e para a nossa vida. Então por hoje é isso. Se essa videoaula foi útil para você, manda para alguém que pode ser útil também para ela, né? E se você conseguir utilizar de alguma dica aqui, me manda. Eu quero muito ver como é que ficou sua live. Tira um print. E olha só, se tem alguma informação sobre cenografia que você tem interesse e curiosidade, pode ser sobre direção de arte também, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não faço mais vídeos lá no Cenografia Sensível. E olha, eu vou deixar as redes sociais do Cenografia Sensível aqui para você nos acompanhar. No Instagram é @cenografiasensível. Então continua com a gente. Por favor.